Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 39. Eduardo supõe que Liliana saiba a resposta para esse enigma. No entanto, considera que será difícil convencê-la de contar. Eduardo diz a Jacinto que sua mentira tomou proporções gigantescas, pois os Elizalde esperam receber uma grande quantia em dinheiro da Power Milk para aliviar os prejuízos do Grupo Lactus. Eduardo confessa não saber como proceder com seu plano, uma vez que não tem o dinheiro que eles pedem. Jacinto diz a Eduardo que o melhor seria que ele fosse embora, antes que os Elizaldes descubram tudo. Eduardo diz que não pode ir embora, pois precisa desmascarar Bárbara e libertar Liliana. No escritório, Bárbara revela a Gonçalo sua angústia pela morte de Eduardo. Gonçalo diz a Bárbara que o Grupo Lactus passa por um momento delicado, pois as perdas foram muito altas. Gonçalo diz que se não receberem uma injeção de capital, terá que declarar falência. Em pensamento, Bárbara se alegra com a notícia e com a possibilidade de se livrar do jogo de Artêmio, segundo ela, a pessoa que mais odeia em sua vida. Tomásia revela a Fernanda que Ciro, um amigo muito querido de Liliana, faleceu e ela está muito triste. Adriano aparece e Fernanda lhe diz que a viagem de lua de mel terá que ser adiada outra vez. Adriano fica sem jeito. Aurora fica esperançosa com a possibilidade de ter acesso à sua declaração de batismo. Furioso, Adriano pergunta a Fernanda se o adiamento da lua de mel é em decorrência dos negócios da família ou por Eduardo, seu estúpido namorado de infância. Fernanda pede respeito a Eduardo e ressalta os inúmeros contratempos que surgiram. Adriano pergunta a ela se eles estão casados ou não. Nesse instante o telefone toca e é Aníbal que está furioso e solicita a presença da irmã o quanto antes na empresa. Na empresa, Fernanda diz que Franco só queria confirmação de que darão início ao projeto social. Aníbal diz que o sonho da irmã, de ser fada madrinha dos pobres, se tornará realidade. Bárbara nota que Fernanda está triste e abatida, e ressalta que a morte de Eduardo a deixou muito mal. Camilo pede que mudem de assunto, e Fernanda diz que o irmão se preocupa mais com a morte de um cavalo do que com a de alguém próximo. Fernanda culpa todos pela morte de Eduardo e Soledade. Fernanda diz que precisa ir à clínica de Oregon para a missa de Ciro, amigo de Liliana que faleceu. Aníbal diz que de um momento para o outro, Fernanda passou a se interessar por Liliana. O momento de cortejo de Ciro causa comoção a todos, principalmente a Liliana e Marina. Na cantina, Jairo aparece e pede a Vênus que lhe conte onde localizar Marina. Vênus diz a Jairo que mesmo que soubesse, não o diria. Jairo decide demiti-la. Oregon está entediado durante a missa de Ciro e acaba cochilando. Agripina percebe e o acorda. A esposa e o filho de Ciro chegam à missa. Oregon fica surpreso ao descobrir que Liliana não está na igreja. Fernanda e Adriano chegam à missa e Oregon se esconde para que ela não o veja. Fernanda agradece a Deus por Liliana ter tido um amigo como Ciro. Do lado de fora, Agripina e Oregon procuram por Liliana. Eduardo os surpreendem e pergunta se eles procuram algo. Adriano pergunta por Liliana e Fernanda supõe que ela esteja na frente com Oregon. Inquieto, Adriano sai da igreja e entra no carro de Fernanda. Eduardo pergunta a Oregon qual o diagnóstico que ele deu para a morte de Ciro, e Oregon diz que foi em decorrência de um infarto. Oregon pergunta a Franco se ele sabe o paradeiro de Liliana. Eduardo diz que quem deveria saber era ele, afinal, Oregon é o psiquiatra dela. Furioso, Oregon pede a Eduardo que devolva sua paciente. Franco admite estar com Liliana e ressalta que antes de devolvê-la, precisa se certificar de que ela ficará bem em sua clínica. Nesse instante, Fernanda bate na porta. Oregon fica apavorado. Fernanda demonstra o interesse de querer ver a irmã. Oregon vai ao local onde Eduardo está escondido e diz que Fernanda quer ver Liliana. Oregon decide acatar as instruções de Eduardo e diz que fará o que ele pedir. De volta à sua sala, Oregon procura por Fernanda, mas não a encontra. Sozinho na sala, Franco diz que levará Oregon ao seu limite.